pessoal, eu sou a Mariana Risse, sou advogada, especialista em proteção de dados e direito digital, atuo como encarregada de proteção de dados e também tocando projetos de adequação à LGPD. Eu sou a Karina Santos, sou advogada certificada como gerente de programas de privacidade e DPO. Eu e a Mariana, nós atuamos implementando LGPD em empresas em todo o Brasil e hoje nós estamos aqui no Privacidade em Foco para o nosso episódio número 5. Pessoal, hoje a gente vai mergulhar num tema fundamental. Como compartilhar dados de forma segura, uma atividade essencial para qualquer empresa. Então, hoje a gente vai falar sobre como fazer isso de uma forma que você não exponha os dados dos seus colaboradores e dos seus clientes. Vem com a gente então para aprender como proteger aquilo que é valioso para o seu negócio, mitigar riscos e ficar antenado naquilo que tem de novidade no mundo da proteção dos dados e da privacidade. Então, começando pelo começo, por que é importante compartilhar dados de forma segura? Bom, a gente sabe que no dia a dia de uma empresa é impossível você exercer sua atividade sem, em algum momento, você ter que compartilhar dados com um terceiro. A começar de compartilhamento de dados com a Receita Federal, com o E-Social. No caso de você ter um colaborador seletista, você já vai precisar fazer isso. Mas isso também se estende, por exemplo, a fornecedores. Então, Mariana, eu preciso contratar um programa de armazenamento em nuvem. Então, você, de certa forma, está transferindo essas informações para esse terceiro. Ou, eu vou contratar uma agência de marketing. E essa agência de marketing vai precisar ter acesso à minha base de leads. Ou eu vou passar a adotar um sistema de gerenciamento de clientes, né? Um CRM, um sistema de gerenciamento desse relacionamento. Então, esse CRM, que é um terceiro, vai ter acesso aos seus clientes, às informações pessoais, a quem que clicou no seu e-mail marketing, o que fez, né, dentro do site, enfim. Todas essas são formas de compartilhamento com terceiros. E isso é muito importante, porque se você não se preocupar em fazer isso de forma segura, você está expondo os seus clientes a esse risco de terceiro e os seus colaboradores também. E existem alguns erros que acontecem com muita frequência nesse compartilhamento de dados. E o primeiro deles é você usar plataformas que não são seguras ou utilizar dispositivos que te colocam em risco, por exemplo, os pendrives, por exemplo, compartilhar pelo WhatsApp. Todos esses meios de compartilhamento de dados e informações podem atrair riscos para o seu negócio, principalmente se eles não forem gerenciados da maneira correta. Sempre me perguntam, Karina, eu posso utilizar o WhatsApp na minha empresa para compartilhar informações? Pode, não há nenhuma proibição. Mas a forma como você compartilha vai mudar tudo. E a gente também tem que pensar aqui num erro que é muito comum, que é sobre o tipo de dado, o volume de dados que você está compartilhando. Se você tem, por exemplo, uma parceria com alguma outra empresa e precisa transacionar esses dados entre vocês, compartilha só aquilo que vocês efetivamente precisam, não pega seu banco de dados inteiro ou toda aquela sua lista inteira de clientes e compartilha com o seu parceiro. Pega só aquelas informações que dizem respeito a esse momento, a esse negócio que vocês estão firmando e compartilha só essa parte. E tem um erro aqui que é crucial, é um erro jurídico, inclusive, que é não prever ali nos contratos, nas cláusulas, um tipo de proteção para esse compartilhamento de dados que vai acontecer. Toda vez que você fizer esse tipo de parceria que eu mencionei, é importante que você esteja protegido por meio de um contrato que tem uma cláusula específica falando desse transacionamento de dados que vocês farão entre vocês durante aí essa parceria, esse contrato, aquilo que foi firmado. Esses são os três erros assim muito simples que a gente vê repetindo muitas vezes e que eles são fáceis de contornar para você não colocar sua operação em risco. E aí, pessoal, considerando esses principais erros, quais que são as boas práticas para a gente mitigar, né, ou evitar se portar de forma equivocada, como a Karina exemplificou? A primeira sugestão que a gente daria, né, é você usar ferramentas confiáveis e criptografadas. Preferencialmente, eu sei que ninguém gosta de ouvir isso, mas preferencialmente ferramentas que sejam pagas. Porque esse terceiro que cobra para prestar aquele serviço, presumidamente vai estar um pouco mais preocupado do que aquele que não está cobrando nada para fazer o serviço, tá? Então, a gente vai deixar algumas ferramentas aqui na legenda, que a gente entende como ferramentas confiáveis. E uma segunda sugestão também é, como a Karina já antecipou, limitar o acesso. A gente sabe que no dia a dia você tem lá um sisteminha que você usa, ou você mandou fazer, customizado para tua empresa, e é muito mais fácil você extrair um Excel com todas as informações do que você ir ali filtrando ou depois tratar aquela planilha, né, que o seu sistema vai expelir. Porém, você dá o acesso máximo para esse terceiro, que não necessariamente
precisa dessa informação, faz com que você viole o princípio da necessidade e também o princípio da segurança. Porque você tá aumentando a superfície de risco da sua operação. Pensem que quanto mais cópias você tem de uma informação e quanto mais dados você envia para um terceiro, maior a sua superfície de risco. É mais perigoso eu enviar nome, endereço, CPF, RG, o tamanho da roupa da pessoa, o histórico de compras, enfim, do que eu enviar só o nome e o CPF. E o e-mail, por exemplo, para uma ação específica de marketing, se e quando esse for o caso, tá? E por último, implemente cláusulas específicas para aquela operação. A gente sabe, a gente sempre fala aqui dos modelos de linguagem, né? Do famoso chat GPT. A gente sempre bate no chat GPT, coitado. A gente sabe que é possível você obter esses modelos de cláusulas de LGPD prontas online, mas é importante customizar isso para sua operação. Então, avaliar. Nesse caso, qual que é a responsabilidade de cada player? Então, se eu tô enviando, eu sou o quê? Eu sou controlador, eu sou operador? A gente vai falar disso em outro episódio, mas é importante que você adeque exatamente as cláusulas contratuais de LGPD para aquela campanha, ou para aquela ação de marketing, ou para aquela atividade de tratamento, de forma que cada um saiba com segurança qual que é a sua responsabilidade, tá? Então, esse terceiro vai se responsabilizar pela guarda desses dados, ou ele vai se responsabilizar por excluir esses dados depois que ele terminar essa campanha comigo, ou não. Ele vai poder entrar em contato com os clientes cujas informações ele teve acesso. Tudo isso é discutível, e tudo isso tem que estar escrito. E por falar em ferramentas, tem algumas que são muito úteis para você que é um pequeno, um médio empresário, para você que é autônomo, que você precisa utilizar e que vale a pena investir um dinheirinho, um capital para essas ferramentas. A primeira delas é você ter uma nuvem, um local online onde você possa armazenar todos esses dados e essas informações do seu negócio. Deixar isso armazenado ali no próprio computador, no notebook, localmente, pode representar um grande risco, porque se você perde esse computador, por exemplo, essas informações, esses dados também serão perdidos. Então, o que era só a perda de um bem material pode se transformar num incidente de segurança, por exemplo. Então, contrate uma nuvem, tem da Google, tem da Microsoft, tem várias que você pode buscar e pagar ali de acordo com a sua necessidade, com o tamanho do espaço que você precisa para o seu negócio. Há outras ferramentas também que são super interessantes para gestão e guarda de documentos. Se a sua operação, por exemplo, tem documentos que você precisa gerenciar, atualizar, compartilhar com frequência, talvez faça sentido para você buscar um parceiro, alguma ferramenta nesse sentido. Para te ajudar, a gente vai deixar aqui na legenda algumas sugestões, né, de empresas que a gente conhece, de alguns nomes que são relevantes no mercado, que pode te ajudar nessas duas frentes. Perfeito. Então, pra gente fechar, a gente tem algumas dicas rápidas de como proteger os seus dados, né? E como fazer isso de forma segura, além do que a gente já falou. A primeira delas é mantenha backups regularmente, tá? É importante porque às vezes você transfere esse dado para uma nuvem de um terceiro e você não tem um backup. E aí, ferrou. Se acontece alguma coisa com esse terceiro, ele tem uma falha de segurança, você perde aquela informação. Às vezes você perde dias de vendas, você perde uma parte da história da sua empresa. Isso vai ter implicações na sua contabilidade, vai ter implicações na sua folha de pagamento. É um potencial de dano muito grande. E a segunda dica é você verificar a confiabilidade desse parceiro antes de enviar as informações. Um erro muito clássico é a gente, puxa, achei um fornecedor aqui, o preço dele tá compatível com o meu orçamento, eu quero terminar isso logo, quero dar seguimento para essa campanha, ou eu preciso trocar meu parceiro de logística, que parceiros de logística também são um exemplo que tem acesso a muitas informações, porque eles têm acesso à informação do destinatário, do endereço, do CPF, para fins de emissão das notas fiscais, enfim. Então, às vezes, por pressa, a gente deixa de ter o cuidado necessário na parte pré-contratual, que é, deixa eu verificar se essa pessoa tem ali uma política de privacidade no site, se ele tem um DPO nomeado, se é uma empresa com uma reputação bacana, ou se tá com a reputação queimada, tá cheia de reclamações, tem processos contra ela na Autoridade Nacional de Proteção de Dados ou no foro competente, né, no tribunal competente. Tudo isso é importante você fazer como se fosse uma due diligence prévia, porque o potencial, se der um erro nesse terceiro e você confiou informações dos seus clientes ou dos seus colaboradores a esse terceiro, a gente tem implicações muito graves. A gente tem, por exemplo, dano
de imagem, um dano reputacional da tua empresa, que é muito mais caro do que uma condenação, do que uma multa que você pode tomar caso isso aconteça. Então, dicas práticas. Preste atenção nos backups e faça uma auditoria, uma due diligence nesse terceiro que vai receber a informação antes de você enviar. Gostou desse conteúdo? Hoje, para o episódio 5, nós escolhemos esse conteúdo bem rapidinho para você ficar antenado daquilo que é relevante no compartilhamento de dados. Se você gostou, já compartilhe esse nosso episódio para que todos conheçam essas dicas e eles também possam proteger o seu negócio. E não esquece de seguir a gente e ativar o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo que a gente postar por aqui. Até a próxima!